Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como vocês precisam calcular a resina para vocês saberem qual que é a quantidade de resina que você vai estar utilizando aqui em cada molde. Por exemplo, eu tenho esse molde aqui, quanto de resina eu preciso para esse molde? Quanto que eu vou precisar de resina para esse molde aqui? Então, aqui eu vou ensinar para vocês um método fácil para você estar descobrindo o tanto de resina que vocês vão estar utilizando aqui, tá? Primeiramente aqui, eu vou utilizar aqui, eu tenho 2 copinhos, né? Eu vou zerar aqui a minha balança, eu vou pesar este copinho vazio, vou zerar a tara dele, porque esse é o valor do copinho, e eu enchi ele aqui com álcool, tá? Por que que eu botei álcool? Porque o álcool, quando você colocar aqui dentro da resina, aqui dentro do molde, o álcool ele vai evaporar. Você pode usar água? Pode. Porém, se você for utilizar essa peça logo em seguida, você tem que secar ele muito bem, tá? Então, um molde que nem esse aqui, você tem que virar ele ao contrário aqui, né? Que nem, por exemplo, esse aqui, você vai ter que virar para secar bem dentro do molde, perfeito? Para depois você aplicar a resina, porque resina e água não combinam, tá? E o álcool que ele vai evaporar. Pesei aqui, deu um total de 97,4. Eu vou anotar esse valor aqui, tá? Tem o valorzinho aqui, eu vou pegar o molde que eu preciso, eu vou colocar a quantidade de álcool aqui dentro, tá? Até encher em cima. Ó, até em cima da bordinha. E eu vou pesar esse copo novamente. Então, aqui deu o total, tinha dado o total de 97,4 e agora deu um total de 52,4, tá? Então, o que que acontece aqui? Ficou um pouquinho de álcool aqui dentro. Eu vou pegar a minha calculadora aqui, nós vamos fazer aqui. Deu 97,4 menos 52,4. Deu um total de 45. Então, 45 é o total de resina que eu preciso para colocar aqui dentro. Porém, esse é o total de álcool que eu gastei aqui. A resina e o álcool, eles têm proporções diferentes, né? Eles têm pesos diferentes. Se você pesar aqui o mesmo tanto de resina e o mesmo tanto de álcool, ele vai dar pesos diferentes, porque a densidade dela é maior, tá? Então, o que que acontece aqui? Nós vamos acrescentar nesse 45, nós vamos acrescentar aqui mais 15%, tá? Mais 15%. Deu um total de 51,75, né? Ou se você quiser, pode arredondar para 52, né? Aí, esse 52 é o total de resina que você vai estar utilizando na mistura total. Eu quero fazer aqui em 2 camadas, né? Então, você vai pegar esse valor e você vai dividir esse valor de 52, você vai dividir por 2. Então, vai dar 2 camadas de 26, tá? De 26 gramas cada camada. Eu quero fazer da bandeja. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai pegar um copo, você vai pesar ele, vai encher de água ou de álcool e você vai despejar aqui dentro. Eu quero fazer em 2 camadas. Por exemplo, essa bandeja aqui deu um total de 200 gramas de resina que eu vou precisar. Vou fazer em 2 camadas. Você vai pegar esse 200, vai dividir ele por 2. Vai dar 100 na primeira camada e 100 na segunda camada. Mas eu quero fazer nessa bandeja aqui, na primeira camada, eu quero fazer 2 cores. Você vai pegar o 100 e vai dividir por 2. Então, vai dar 2 copinhos com 50, né? Então, você vai pigmentar um de 50 gramas e você vai pigmentar o outro de 50 e vai colocar aqui, tá? Assim vai acontecer se você utilizar mais cores, perfeito? Agora, a seguir, eu vou mostrar para vocês como você vai fazer o cálculo para você saber o quanto de endurecedor e o quanto de resina que você precisa ter para você fazer a mistura, porque 52 é o valor total da mistura, né? É o valor total que você vai utilizar para fazer esse suportezinho aqui, tá? Porém,
existem dois componentes, o componente A e o componente B, tá? Então agora a seguir eu vou mostrar para vocês como você tem que fazer esse cálculo para você descobrir quanto de resina e quanto de endurecedor você vai precisar para essa mistura de 52 gramas, tá? Pessoal, tudo certo? Então aqui é o Júnior. Eu vou complementar essa aula da Ana aqui, vou finalizar, né, com o cálculo de quanto que vocês precisam de cada componente. O que significa isso? A Ana acabou de ensinar para vocês como que vocês vão saber de maneira prática, maneira bem simples e prática que ela desenvolveu, de vocês saberem a quantidade de resina, de total de mistura que vocês precisam para fazer num determinado molde. E aí, depois de você descobrir, pesando, né, o álcool que ela deu a sugestão aí, né, na videoaula, vocês vão ter um resultado total. E aí, depois de saber esse resultado total, vocês vão precisar saber aqui, então, quanto de cada componente, porque a resina ela vai ser sempre dois componentes, o componente A e o componente B. E você tem que sempre misturar na proporção correta, como ela já falou na aula também. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, aqui embaixo. Ó. Se você calculou, você pesou e deu lá 278 gramas que você vai precisar, um exemplo, né, para fazer uma determinada peça, você vai usar, por exemplo, uma resina de proporção 100 para 45, ou seja, a cada 100 gramas de componente A você vai colocar 45 gramas. Vamos usar como exemplo, né, uma resina nessa proporção. Como que você sabe quanto que vai de cada componente? Eu fiz uma tabela que ela vai estar em anexo aqui nessa aula, com as principais proporções que tem de resinas hoje aqui no Brasil que a gente utiliza. Se você comprar alguma resina que tem alguma proporção diferente dessas daqui, basta entrar em contato com o nosso suporte, a gente até acrescenta aqui na tabela, né, e te passa também esses coeficientes. O que seria um coeficiente? Seria um número que você vai multiplicar pelo valor total de resina que você vai usar no molde para obter a quantidade de componente A e a quantidade de componente B. Então, para cada proporção de resina, eu deixei aqui um coeficiente. Ok? Como chegar até esse coeficiente? Existe também um cálculo, mas vocês não precisam saber, vai só confundir a cabeça de vocês. O importante é vocês terem isso aqui, ó. Então, baixem, deixem impresso isso daqui, né? Que toda vez que vocês precisarem, comprei uma resina da Resiquale, por exemplo, que é 100 para 45. Você sabe que o coeficiente é esse aqui do A e o coeficiente do B vai ser esse aqui. E aí vamos pegar, por exemplo, voltar aqui o exemplo, né? Vamos supor, como eu falei, que você precisa de 278 gramas. O que você vai fazer? Você vai pegar o 278, ok? O 278 e vai multiplicar pelo coeficiente do A. Aí você vai olhar aqui na tabela, numa resina que tem uma proporção de 100 para 45, o coeficiente do A é esse aqui, ok? Então, 278 vezes 0,6896 vai te dar 191,7 gramas de componente A. Júnior, mas a minha balança ela não pesa depois da vírgula, ela só pesa redondo. Então arredonda isso aqui para 192 gramas. Se tiver depois da vírgula der para cima o que tiver para cima do 5, você arredonda para cima. Se o que tiver abaixo do 5, você arredonda para baixo. E aí, eu já sei a quantidade de componente A que eu vou precisar agora. Então vamos calcular agora quanto que eu preciso do B. Como é que você vai fazer? A mesma coisa, você vai pegar o total de mistura vezes o coeficiente do B, de acordo com a proporção. A proporção é 100 para 45, nesse exemplo. Então, o coeficiente do B é esse aqui. 278 vezes 0,3104 vai te dar 86,3 gramas de componente B. Se você somar esse daqui com esse de baixo, você vai ver que vai dar o 278 no total de mistura que você precisa. Ok? Se a resina que eu estava usando, Júnior, era 100 para 30. Você iria pegar o 278, que é o total, ia fazer vezes o coeficiente do A, ia te dar o total em gramas do componente A, ia pegar o 278 vezes o coeficiente do B e ia te dar a quantidade do B. Então, independente da qualquer quantidade que você tenha, é sempre pegar o total de resina que você precisa e multiplicar por esses valores aqui, ó. Coloca na calculadora, preciso de 400 gramas no total. Então eu quero saber quanto de A e quanto de B. Se a minha resina for 100 para 30, por exemplo, eu vou vir aqui, 400 vezes 0,7692 vai dar a quantidade de A. 400 vezes 0,2308 vai dar a quantidade de B. Como eu falei, como tem um número bem quebrado sempre, vai dar às vezes um resultado quebrado. Você pode arredondar depois da vírgula para cima ou para baixo, caso a tua balança não pese miligramas. Se ela pesar, deixa depois da vírgula uma casa
e tenta já pesar o mais perto possível. Esse arredondamento para cima e para baixo não vai chegar a afetar na mistura da sua resina, ok? É uma quantidade muito pequena, por exemplo, nesse caso aqui, se você arredondar para 192 gramas e aqui arredondar para 86 gramas, essa quantidadezinha pequena aqui, ela não chega a afetar no resultado aqui. Teria 1 miligramas aqui de diferença na proporção, mas ela não vai afetar em nada a sua mistura, ok? Agora você arredondar aqui para 200 e aqui para 80, e não, tem que ser arredondadinho só depois das casas decimais aqui, só depois da vírgulazinha, ok? Então é isso aí, pessoal, essa tabela vai ficar para vocês. Tem as principais proporções, 100 para 30, 100 para 35, 100 para 40, 100 para 45 e 100 para 50. Isso aqui é praticamente todas as resinas do Brasil, fica dentro dessas proporções aqui. Se você tiver alguma outra que você vai utilizar que esteja fora disso daqui, como eu falei, entre em contato com o nosso suporte, a gente passa para vocês esse coeficiente aqui e vocês vão saber fazer essa conta bem rápida. Tá? É uma maneira bem rápida de você saber quanto de cada componente você precisa depois de descobrir o total que você vai precisar para uma determinada peça. Ok?